Nessa aula nós vamos verificar as regras de apresentação do trabalho científico. O trabalho científico, regido aí pela NBR 14.724, ele deve ser apresentado em 3 fases, com os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são compostos pela capa, pela folha de rosto, folha de aprovação, antes a ficha catalográfica, que deve ser apresentada no verso da folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimento, epígrafe, esses elementos sendo elementos opcionais, que ficariam de acordo com o pesquisador, com o autor da obra, o resumo, além do resumo na língua vernácula, o resumo na língua estrangeira, as listas de acordo com as ilustrações, tabelas, gráficos apresentados durante, se forem apresentados no trabalho. Então é importante construir listas de ilustrações, listas de tabelas e listas de abreviaturas e siglas, que também é um elemento opcional como elemento pré-textual. E além do sumário, que é um elemento obrigatório, sendo a última parte pré-textual que compõe o texto. Como elemento textual, teríamos a introdução, desenvolvimento e conclusão, elementos obrigatórios e que compõem aí o corpo do trabalho. E os elementos pós-textuais, compostos aí pelas referências, que é um elemento obrigatório, os apêndices e anexos, que ficariam a critério do pesquisador para colocá-los, além de um glossário. Como regra de apresentação, de acordo com a NBR 14.724, para facilitar a formatação dos trabalhos, é indicado algumas regrinhas para ter a sua padronização. Então, em relação ao formato e margens dos trabalhos, o texto ele deve ser todo digitado em papel, na frente, no anverso do papel da folha A4, com folhas brancas, na cor preta do texto, exceto aí as ilustrações que podem ser coloridas, e as medidas das margens seria na borda superior e borda direita com 2 centímetros, na borda superior e no canto esquerdo 3 centímetros e na borda inferior e direito 2 centímetros. A tipologia da fonte, a recomendação é que seja utilizada a fonte Times New Roman, além da Arial. O tamanho da fonte também é importante, que é utilizada nos trabalhos. Também, para o texto, é recomendada a utilização da fonte no tamanho 12, exceto aí para outras partes do texto, como, por exemplo, fonte 11, para o título das figuras, dos gráficos, das tabelas, fonte 10 para notas de rodapé inseridas no trabalho e fonte 11 no caso do uso de citações longas. O espaçamento do trabalho, ele deve ser todo conduzido, espaçado com 1,5 de espaçamento, 1,5 espaçamento, exceto aí nas citações diretas longas, na apresentação, nas notas de rodapé, nas referências e na ficha catalográfica que é encontrada no verso da folha de rosto. Os títulos e subtítulos, eles devem ser precedidos aí, e o texto que vem depois, ser separados aí com um espaçamento duplo. A paginação do trabalho também é importante, então ela vai ser encontrada no canto, na borda superior direita, com 2 centímetros na borda superior e 2 centímetros na borda direita. A numeração, todo o trabalho, ele deve ser contado a partir da folha de rosto. Só que a expressão, o número, o algoritmo ali que é apresentado, ele deve ser colocado apenas na introdução, mas os elementos pré-textuais foram contados. Se foi utilizado também anexos ou apêndices, esses também são contados e relacionados aí na paginação. Outros pontos importantes na construção,
e regrinhas de apresentação aí seriam as notas de rodapé, que se forem incluídas de acordo com o pesquisador, elas devem ser apresentadas, então, tem uma regrinha lá que vocês vão verificar na NBR 14.724, que é indicado colocar um filete para separar essa notinha do texto, então um filete de 3 centímetros, fica dentro da margem do trabalho, além da nota de rodapé. Então, os indicativos de seção são importantes, a numeração progressiva, então, que deve adotar aí uma numeração para todas as seções e do texto. Então, os títulos das seções primárias devem ser iniciados na folha, toda vez uma folha seguinte, e esses títulos indicados aí, eles são utilizados com recursos de caixa alta, itálico, com negrito. Também digo para vocês consultarem a NBR 14.724, que vai estar tudo orientado sobre essas regrinhas de apresentação dos trabalhos acadêmicos.